Olá, eu sou Thaís Vilarinho, fui convidada pela Libs para falar sobre maternidade de uma forma verdadeira, de uma forma real. E quando a gente fala de maternidade, a gente tem que falar de paternidade também. É por isso que eu estou aqui hoje com o Beto, um amigo meu muito querido. Nas redes sociais, ele é o Eu Papai, né, Beto? Exatamente. Escreve textos lindos sobre paternidade aí, motiva milhares de pais por aí para exercer a paternidade. E também estou com a Cecília Troiano, a gente vai conversar aqui sobre esse papo tão importante, porque não dá para falar da mãe sem falar do pai, né, Beto? É um time. É um time, exatamente. Beto, deixa eu te perguntar, você acha que desde que você começou a escrever, que ano que você começou a escrever sobre paternidade? 2013. 2013. Você sentiu algum avanço em relação ao papel do pai, ao pai estar mais presente, enfim? É curioso pensar nisso, né? Porque já se vão aí quase 10 anos, né? E eu acho que é natural que haja uma evolução ao longo do tempo. Eu acho que é um processo gradual, de longo prazo. Talvez um pouco acelerado nesse passado mais recente, porque acho que as discussões ficaram mais frequentes sobre o tema. A pressão sobre o homem aumentou. Sim. Sobre esse assunto. Então, acho que houve sim uma evolução que as redes sociais ajudam, mas que eu acho que a gente tem que extrapolar isso ainda muito. Muito, né? Eu acho que ainda são bolhas, por maiores que sejam essas bolhas, existem bolhas menores dentro dessas bolhas. Exatamente. E o assunto ainda não tem esse alcance massivo e essa profundidade tão necessária que é para, de fato, se transformar uma sociedade como se espera. Né? Acho que ainda é bastante pontual. Sim. E o que você acha que a gente pode fazer para tirar essa imagem, né, do pai provedor, né, como provedor somente, né, aquele pai que vai trabalhar e que volta só à noite e que só fica com a parte de chamar atenção, né? Que é isso, é como era, né? Sim. Eu acho que, não sei você, mas eu ainda senti bastante isso na minha geração. Não sei se você sentiu também, Cecília, se foi assim com você, né? O pai um pouco nesse lugar. Como que faz? Como que a gente faz para quebrar isso? Como que os homens fazem para quebrar isso? A gente fala muito de quebrar o ciclo mesmo, né? Em algum momento a gente tem que quebrar isso para esse caminho percorrer, né? Ir por outro lugar. Mas eu também respeito muito assim, essa análise com base no contexto, né? No que era daquela época. Eu tenho certeza absoluta que existiam pais maravilhosos na década de 1920, 30, 40. Sempre existiu bons pais, eu tenho total certeza disso. Adequados àquele contexto da época. A gente pensa nas novelas dos anos 70, 80, nos humorísticos dos anos 70, 80, cada piada que se fazia, né, que era totalmente aceitável naquela época, todo mundo dava risada e que hoje a gente olha e condena. Mas para aquele contexto, de repente, ainda fazia sentido. Sim. Então, acho que essa evolução que a gente tem que considerar, que é um processo. Hoje, muita coisa não é aceitável mais. E a gente tem que ter consciência que, no contexto atual, isso não é mais aceitável. Por mais que o seu histórico venha, né, de uma outra condição, de um outro tipo de relacionamento, as coisas evoluem. Lá atrás, poderia ser ok. Hoje em dia, não é mais. Já não. Então, acho que é tomar consciência disso. E eu acho que a gente também tem que ter muita empatia, né? A gente falou já sobre isso algumas vezes, que principalmente o nosso país é um país muito grande, muito diverso, com diferenças sociais, econômicas surreais. Então, a realidade de um é completamente diferente da realidade do outro. Com certeza. O acesso à informação é muito desigual. Então, exigir que o país, que o Brasil, que é um país tão desigual, evolua tão rapidamente num tema como paternidade, como afeto, carinho, eu acho que é uma estrada muito longa, por isso que precisa ser propagado de forma massiva para atingir não só essas bolhas, mas todo mundo mesmo, que num movimento coletivo isso se torne uma realidade breve. Eu acho que uma outra coisa importante é essa discussão ser uma discussão masculina, né? Porque eu acho que, lógico que é muito importante a gente estar aqui conversando tudo, mas eu acho que paternidade, de fato, vai virar uma pauta masculina quando quando os caras sentarem ali
na mesa do bar e conversarem também sobre paternidade, né? A minha irmã estava falando outro dia. Que esse seja um assunto natural. Natural. Porque assim, duas mães se juntam e assim, é natural. Quase imediato. Nossa, quase imediato. E aquela identificação, né? Então assim, acho que isso ainda, Beto, você pode falar mais do que eu, mas ainda não, a gente não vê essa naturalidade. E aí eu estava ouvindo o Beto falar, eu acho que assim, a gente não está nessa história desse engajamento maior dos pais de uma forma mais plena, né? Eu acho que a gente não está nem no começo nem no fim, a gente está no fim do começo, se eu puder dizer assim, né? E talvez tenha uma coisa, quando a gente pensa em geração, né? Então, eu acho que eu fui criada por um pai muito diferente. Meu pai tinha um envolvimento. Meu pai era o provedor, sim, mas meu pai tinha uma relação com a casa especial. Ele gostava muito de cozinhar, então não era minha mãe que tinha esse papel, era o meu pai. Sim. Então, ele já se mostrou um pai um pouco diferente para a sua época. Eu acho que isso foi um privilégio, mas eu costumo dizer que cabe a nós, né, mães, educarmos homens dessa futura geração para ser isso que o Beto está falando. Então, assim, sem dar esse peso a mais. Né? Então, mas assim, sabe aquela coisa que assim, é de pequeno que se torce o pepino? Sim. E a gente tem que educar meninos e meninas nesta direção. Nem estou falando só de meninos, né? Mas eu acho que porque isso tem que ser uma coisa natural. E não precisar nem mais ser uma pauta a ser discutida. Eu costumava falar que eu tenho sorte, que eu tenho um ciclo de amizade que adora discutir sobre filhos, inclusive amigos que também têm trabalhos nessa frente, assim. Mas acho que não é sorte, na verdade, né? São afinidades que naturalmente a gente já tinha afinidade na infância e essa afinidade foi evoluindo para outras. Que demais. Que hoje são bastante convergentes, assim. Então eu tenho um grupo de WhatsApp que a gente fala bastante bobagem também, mas que a gente fala de filhos com muita frequência. Então é muito legal isso. E a gente discute muito essa questão do papel do homem na relação e de como é importante a mulher dar esse espaço para que o homem exerça o papel de pai que ele, de repente, ele sempre sonhou ter aquele papel. Né? Esse é o pai que eu sempre sonhei ser e, de repente, eu estou sendo aqui podado de alguma forma ou moldado para um outro caminho que não é o que eu quis ser. Então, dar esse espaço para o homem também exercer a paternidade que ele sonhou, né? Obviamente, se aquilo fizer sentido para o contexto geral da família ali, eu acho que é um passo fundamental você entender que a mulher entender que existe o outro, né? Existe o parceiro com as angústias deles, com os sonhos dele, com as vontades e dar esse espaço de aprendizado. Porque eu acho que a mulherada fala muito assim, né? Ai, pai não ajuda, pai participa. Só que daí você pega, e eu já me peguei algumas vezes fazendo isso. Não, então, eu vou sair, mas você coloca essa roupa, a comida tá na geladeira, não sei o que tá não sei aonde, os ingressos do cinema estão comprados. Então, assim, desculpa, ele tá ajudando. Ele é um executor. Ele tá ajudando, ele não tá participando. Então, você, assim, no teu Instagram, você com certeza conversa com muitos pais. Essa é uma queixa muito frequente de, putz, eu quero fazer... mas ela segura, ela fala que só ela que sabe fazer. Tem muito essa discussão? Tem. Eu converso com bastante homem no meu perfil, apesar que, infelizmente, 75% do público é composto por mulheres. Infelizmente, no sentido, né, que eu gostaria de ter uma participação maior do público masculino dentro disso. Apesar que é super interessante também ter um público feminino tão grande para que elas vejam uma visão masculina também, isso também colabore para a rotina dela. Então, eu também tenho esse feedback muito, nossa, agora eu entendo melhor o meu marido, porque você falou sobre isso. Legal. Que acho que ajuda um pouco nesse papel aí. Porque acho que talvez a maior reclamação do homem seja sobre isso, dele não conseguir entender o seu papel, porque à medida que ele tenta exercer, vem ali uma cartilhazinha do que de fato ele deveria seguir. E isso acaba afastando que esse homem tenha uma relação mais natural, mais orgânica, né? Familiar ali. Então acontece bastante. Então, olha lá, é bem comum. Então, só pegando, né? O Beto falou esse tema de abrir esse espaço, e acho que tem esses dois movimentos, né? Desse espaço ser aberto e desse espaço ser reivindicado pelos homens. Também. Também dá para fazer uma pressãozinha. Com certeza. Mas sobre esse tema, né? Do ajuda, participa, divide,
eu prego o equilibrismo inteligente. O equilibrismo inteligente é aquele que faz sentido para cada família. Cada família. E não precisa ser 50-50, 50-50, e não precisa ser as mesmas tarefas. Um pai pode ter uma vocação para uma determinada coisa. Ah, ele ama cozinhar, o outro ama limpar a casa, o outro adora ajudar nas lições. Então, assim, qual que é aquilo que faz sentido? Porque essa coisa matemática, assim, eu ajudei a lição de matemática hoje, você vai ajudar amanhã. Eu não sei se esse pai tem vocação para ajudar na matemática. Nossa, eu não dou conta de ajudar a lição de matemática. Então, assim, aí que eu acho que a história do equilibrismo inteligente passa, né, por saber o que faz sentido naquele núcleo, naquela divisão. E, de novo, se for 60-40, gente, tá de boa, né? Assim, e às vezes fica uma época 60-40, depois amanhã muda. É outra. Então, depois tem outra fase que, né, que o outro tem mais facilidade com as demandas matemática e relacionamento definitivamente não mistura, não dá química. Exatamente. No início eu brinquei que é uma questão de time, porque eu cheguei já a escrever um texto contando a visão de paternidade para mim através do futebol, para o público masculino que gosta de futebol entender. Sabe, quem é o zagueiro, quem é o lateral, quem é o camisa 10, em que momento, quando o zagueiro está lá na área para tentar fazer um gol, o baixinho lá do atacante está lá na defesa para se tiver um contra-ataque, né? vai cobrir. Então, que é uma mistura, é um time no final das contas, né? E sabe outra pergunta que fazem muito lá no perfil também? É sobre como eu me encontro enquanto pai assim que nasce a criança, né? Porque mesmo aqueles pais que querem participar ativamente, querem ser o melhor pai possível, dando banho, trocando fralda, fazendo de tudo, muitas vezes eles focam muito no bebê. E esquecem que, na verdade, naquela relação ali, a pessoa mais vulnerável é a mulher. Sim. Naquele momento. Então, eu costumo dizer que o homem que acaba de se tornar pai, se ele cuidar da mulher naquele primeiro momento ali, né, gravidez, puerpério, eu acho que ele já vai ter um atalho gigante para uma construção de relação de confiança com a mulher, né, que aí vai desdobrar nisso que a gente está falando, de dar mais espaço para ele. Parceria, cumplicidade, né? Fazer o que ele quiser, porque, nossa, eu confio nele, ele colabora comigo dessa forma. E com a criança, essa relação vai ser construída depois. Não pode ter essa expectativa que um bebezinho de 1, 2, 3 meses, ele é 100% dependente da mãe. Desencana disso, ele não depende de você. Cuida da sua mulher. E depois o seu filho vai crescendo e ele vai criar essa conexão, esse vínculo com você. Não exija de um recém-nascido uma maturidade de que, meu pai é lindo, vem cá, estou com saudade de você. A maturidade tem que ser do homem, né, de enxergar essa situação do alto, né, de fora, entender o seu papel e cobrir aquela lacuna ali. Adorei isso que o Beto falou, porque assim, a mulher fica 9 meses lá paparicada por todo mundo, né, recebendo todas as atenções. Depois ela fica invisível. E quem que está cuidando desta mãe? Então, eu acho que é perfeito isso que você falou, mas exige uma maturidade deste pai, né? Porque essa posição, teoricamente, que ele se vê ali meio que de escanteio, já que você falou nas metáforas do futebol, né? Ele pode ser esse, sei lá, né? Não sei como é que se chama, ponta direita, ponta esquerda, que vai correr mais, correr menos, mas tem uma mãe que nesse texto eu falo que ele é o lateral, porque ele sobe, desce, vai para o ataque, vem para a defesa. E está sempre ao lado da mãe. E é legal essa metáfora com o futebol, quando você estava pensando, quando você estava falando, eu estava pensando, né? Porque no futebol tem aquilo, tem umas métricas, né? Um corre mais, um corre menos, né? Assim, porque é medido, né? Então, eu acho que você falou uma coisa muito importante, quer dizer, o apoio do pai à mãe nesse período do puerpério é fundamental. E talvez esse seja o papel do bom pai neste momento. Nesse começo, E eu acho que outra coisa de falar isso, a gente fala muito de expectativa, né, e frustração e o que acontece de verdade. Acho que o cara se frustra menos, né? Então, se ele já sabe isso, porque acho que ele fica assim nessa coisa, meu filho vai nascer, eu vou ter uma... Não, é um bebezinho que vai depender da mãe, que não vai interagir, que não vai trocar com você, né, nesse começo. Então, acho que isso... E a pressão sobre nós homens hoje, ela é de fato muito grande. A gente está muito exposto com essa cobrança de ter que ser um bom pai, você precisa ser um bom pai, você não pode só ajudar, você tem... Então, a gente já nasce com medo ali junto com a criança. E por isso que o diálogo é tão importante, ter acesso à informação, a conversas é tão importante, né? Porque
talvez se eu soubesse disso com antecedência, eu teria evitado aí algum nível de estresse que eu tive lá no meu primeiro filho. Eu falo isso hoje porque eu já passei por esse processo. Então, se a gente conversa, né, divide mais informação... Troca, fala da nossa experiência, né, para quem está começando. Exato. E como que foi, né, já que a gente está falando de vínculo aí, como foi essa construção, Beto, para você, com o teu menino, com a tua menina, essa construção do vínculo que você tem? Isso eu acho que é uma coisa muito legal, né, quem está começando agora, que fica um pouco perdido, que está um pouco nessa ansiedade, né, de ser um bom pai. Como que isso flui? Como que aconteceu? Foi engraçado no meu caso, porque foi muito diferente com meu filho, que tem 8 anos, e minha filha, que tem 4. Aliás, vou aproveitar para falar de um outro erro comum aí de nós homens, né? Na primeira gravidez eu estava muito encantado com o processo, eu queria muito ter filho, estava apaixonadíssimo pela minha esposa, achava maravilhoso tudo que estava acontecendo ali, passava o creminho na barriga todo dia à noite, eu me envolvi de fato naquele processo. Sim. Quando ele nasceu, eu dei o primeiro banho na maternidade, em casa, queria ficar com ele, tudo mais. Então acho que ali o vínculo foi mais automático. Eu estava muito envolvido. Sim. E desde a gravidez. Desde a gravidez. Assim que nasceu, a gente ficou um mês na casa da minha sogra, no interior. Então, assim, foi bem legal nesse sentido. Já na segunda gravidez, a minha mulher já teve muito mais questões psicológicas, físicas. Foi uma gravidez já mais difícil. E foi uma gravidez que eu não estive tão presente. Até por uma questão de comodismo meu, assim. Eu acho que eu me envolvi tanto na primeira... que na segunda eu pensei meio assim, acho que ela já sabe tudo que vai acontecer, ela não precisa tanto de mim assim, não. Então, eu acabei me afastando um pouco. Sim. Eu faço essa análise hoje aqui de consciência. Então, acho que eu me afastei, não fui tão bom assim durante a gravidez, a segunda gravidez. E assim que a minha filha nasceu, a minha mulher continuou tendo essas questões psicológicas bem difíceis. Então, foi um período bastante difícil e que prejudicou, sim, a minha conexão com a minha filha. Sim. Óbvio, né? Tava tudo certo, tudo sob controle, mas aquele vínculo mesmo, assim, passou pela minha cabeça essa questão, essa menina só quer a mãe, não quer saber de mim, passou também pela minha cabeça. E hoje, ela com 4 anos, eu entendi que era só uma questão de tempo, né? Hoje é uma paixão maluca, que a minha esposa briga comigo, que eu estou dando mais atenção para ela do que para o outro. Eu vi que ontem você mandou flores para ela. Dei flores para minha filha, claro. Eu quero que ela seja muito amada e que ela receba muitas flores ao longo da vida dela, que muitos homens, mulheres se apaixonem por ela, né, como namorados, esposa, amiga, e que ela possa ser muito agradada. Então é um pouco disso, assim, a gente constrói o vínculo com o tempo. Pode ser que ele aconteça de forma mais rápida, eu acho que isso é mais fácil quando você, de fato, está muito mais imerso naquele contexto ali. Pode ser que seja mais gradual. Eu tive as duas experiências. Sim. E no final, sou feliz com meus 2 filhos. Sim, eu acho que isso que o Beto está falando também tem muito a ver da fase que você está no relacionamento também, né? Então, às vezes, tem uma fase que você está mais próximo, tem uma fase que você não está tão mais próximo, assim, isso eu acho que de alguma maneira impacta. Mas também, de alguma maneira, isso vai se dissolvendo e vai se resolvendo, né? Eu acho que na fala do Beto, ele trouxe, né, o momento que ele estava vivendo com a esposa, que também impactou, porque, no fundo, aquele bebê é fruto desta relação. Então, se eu estou absolutamente apaixonado ali pelaquela esposa, eu cuido dela, né, como uma joia rara. Se eu estou numa fase um pouco mais tensa de uma relação, isso também impacta como que eu vou lidar com aquela gestação. Eu acho que foi bem isso. Mas tem uma outra coisa, né, do primeiro, segundo filho, terceiro e quantos vierem aí na história, que no primeiro parece que o Beto pôs toda aquela energia, né, todos aqueles sonhos, toda aquela emoção e tal. E depois, né, no segundo, o que é natural. Lógico. Primeiro filho, você lê tudo, você pergunta tudo. Então, assim, eu nem acho que foi só, talvez pela relação, mas eu acho que é fruto um pouco assim, parece que já entra um pouco, já entendi o que é uma gestação, né? Mas quando passa, você fala, puxa, será que eu não perdi alguma coisa? Mas eu acho que também, sabe o que tem? O filho mais velho, né? Porque também Sim. tem uma outra relação aí. Que você também que tem uma demanda. Exatamente. Então, assim, você tem
né? Você já não é mais só 2, você já está numa relação de 3 quando vem o segundo filho. Você tem um outro tipo de cansaço, inclusive, cansaço da mulher e cansaço da mãe e cansaço do pai, Sim. que também muda a tua disposição para dar atenção para ele. Enfim, acho que é uma dinâmica. Cada filho, se vier o terceiro filho, estabelece-se uma outra dinâmica, às vezes inclusive mais parecida com o primeiro, Sim. no sentido de você procurar enxergar o que de bom teve no primeiro, o que de bom teve no segundo, e você tentar buscar talvez um modelo que seja o mais perfeito, porque acho que você está mais tranquilo no terceiro. A gente tem medo hoje de ter 3 filhos, mas talvez seja o filho que as pessoas mais curtem. Deve ser mais, exatamente, também acho. Sim. Sobre essa questão que a gente estava falando da divisão de papéis, né, que não é uma coisa matemática e tudo, eu acho que tem uma questão que extrapolou na pandemia, que é a carga mental da mulher, né? Então, acho que por mais que o pai faça, tem um lugar, tem uma carga que é da mulher. E eu acho que a pandemia evidenciou isso. Você sentiu isso, Beto? Você conseguiu enxergar essa carga mental? Porque eu escuto muitos pais falando, nossa, eu achava que estava tudo bem, que estava, né, que tinha algum equilíbrio, mas eu vi que não tinha equilíbrio nenhum. Como que foi para vocês? Foi meu caso, com toda certeza. Até para entender um pouco do contexto da rotina da minha casa, eu sempre fui aquele que trabalhou o dia inteiro, né, na área de comunicação, saindo de casa, levava meu filho, né, agora já mais recentemente, para a escola 7 horas da manhã, chegava em casa 8h30, 9 horas da noite. Então, né, aquela janela toda fora de casa. E mesmo antes de ter filho, né, tinha mais ou menos essa rotina e achava que aquele tempo que eu tinha em casa era suficiente para ter uma presença consolidada ali, digamos, né? Isso desde antes dos filhos, inclusive. Com os filhos, ainda num período normal, sem pandemia, eu me achava um ótimo pai, porque eu chegava 8h30 da noite, ainda brincava um pouquinho com meu filho, conseguia fazer ele dormir, nossa, tô ótimo, final de semana ali estava tudo bem, e tinha uma relação ótima com ele, minha esposa parecia satisfeita. Mas eu acho que a pandemia foi um tapa na cara gigante, inclusive de quem se achava super participativo, porque Sim. depois que você se coloca 24 horas dentro de casa... Aquela demanda, né? E aí, só para retomar o contexto, a minha esposa ela trabalha a parte da manhã inteira e eventualmente até ali o meio da tarde. Ela tem essa flexibilidade. Então ela já ficava muito mais com as crianças, né? Sim. Essa lógica quase que se inverteu, porque com a pandemia eu passei a ficar 24 horas dentro de casa, com trabalho remoto, e ela continuou tendo a possibilidade de sair de casa para o trabalho dela. Então a carga mental, eu comecei a sentir um pouco disso, que é, de fato, cuidar de tudo que acontece na casa, de toda a demanda que 2 crianças te proporcionam. E eu enxerguei um outro lado que era invisível para mim. Por mais que eu me achasse bom pai, participativo, eu não fazia ideia de uma outra coisa, que é o lado bom, se a gente pode dizer assim, da pandemia, que, queira ou não, uma experiência única, que espero que nenhuma outra geração viva, mas a gente teve a oportunidade de viver, e que traz muito aprendizado. E um deles foi isso, de entender que a dinâmica de uma casa, ela é sufocante mesmo e que precisa de um trabalho conjunto para aliviar para todo mundo. E mudou por alguma coisa por lá? Depois de você sentir essa carga mental, você consegue tomar para si mais demandas? Consigo. No início foi muito difícil para mim, porque a minha rotina era muito acelerada, muito social, de sempre estar com outras pessoas, conversar. Então no início eu me vi bastante perdido nessa nova relação ali, muito estressado. Aquele burnout aí que muitos pais e mães tiveram, eu tive também. Mas as coisas se acomodaram com o tempo e eu vejo hoje que eu tenho um papel que ajuda a manter a normalidade, assim, né? Um pouco mais de tranquilidade para a rotina. Além de aproveitar do melhor, que é poder levar meu filho na aula de teclado, minha filha no balé, né? Então viver esses momentos também, acho que são oportunidades únicas aí que eu tive. Então, sou feliz por isso. É um laboratório, quer dizer, acabou sendo, né, a pandemia, um laboratório para que as pessoas efetivamente conhecessem uma rotina num outro ângulo, numa outra dimensão. E eu acho que os casais puderam, né, pais e mães, viver isso de algumas formas. Eu acho que nem todo mundo teve um desfecho feliz,
Porque teve muito jogar na cara também, né? Eu escutei muita gente falando, ó, tá vendo como é difícil, né? Um pouco, olha, agora que você está aqui, né? Por outro lado, acho que é isso, né? As pessoas que souberam olhar para esse momento, refletir sobre esse momento e como a gente pode sair melhor disso. Melhor, eu quero dizer, como eu posso ser melhor pai, como eu posso ser melhor mãe, como é que eu posso organizar essa rotina de uma forma satisfatória para todo mundo, acho que sai ganhando. Né? A gente falou da palavra maturidade, né? Mas tem outra que eu gosto muito, que é sabedoria. Né? Que eu acho que sabedoria é um pouco disso, de você olhar a situação de fora, entender o ambiente e atuar naquilo que de fato vai fazer uma diferença para aquilo ali. Então, as pessoas precisam ter essa sabedoria de se desconectar dessa realidade tão dura que consome a gente tanto. Até da emoção, né? De que você fica ali travado ali naquele mundinho. Uma hora você precisa colocar a cabeça para fora d'água, enxergar de um jeito diferente e agir a partir daquilo, sabe? Agora, tem um outro elemento que a gente está falando sempre do pai e da mãe, mas tem um outro elemento, que outra coisa que foi afetada são as crianças. Eles também não estavam acostumados com pai e mãe ali, naquela pressão. Então, você teve toda uma dinâmica familiar que precisou rever os seus espaços físicos e espaços emocionais. Né? Então, foi efetivamente uma possibilidade de exercer sabedoria, vai, Beto? Eu invadi o espaço do meu filho, não o contrário. Né? Exato. Então, às vezes eu trabalhando de casa, eu ficava revoltado, que ele está fazendo barulho, eu estou aqui trabalhando. Depois eu tomei consciência, gente. Poxa, eu invadi o espaço dele. A casa era dele, então, né? A casa era dele. Então vamos agora tentar achar uma rotina que equilibre isso nessa nova realidade. Eu escrevi sobre isso. Era o home office ou o office home, né? Porque o office entrou na home, né? Assim, e aí essa revisão dos espaços, dos modelos, das prioridades, do quem faz quem, enfim. Sim. E para você que escreve tanto sobre paternidade, troca com tantos pais, assim, existe uma definição para você, assim, Beto, né? Uma coisa muito particular. O que é ser um bom pai para você? Ser um bom pai, para mim, é entender que a vida é fluida, que ela muda, é aceitar isso. É não imaginar que a mulher que você namorou é a mesma que você casou e que vai ser a mesma... Você fala, isso é tão maravilhoso, Beto. Que vai ser a mãe dos seus filhos, que são mulheres diferentes dentro de uma mesma mulher e que você tem que aprender a amar essas diferentes mulheres que surgem ao longo da sua vida. Mesmo sendo a mesma mulher, né? Fisicamente, mas tudo que ela conquista ao longo do tempo de repertório vai tornando ela outra pessoa, assim como você também não é aquela... a gente muda, né, Beto? A gente não é uma coisa parada. De quando começou a namorar, né? Cheio das aventuras e tudo mais. Então, acho que ser um bom pai ou ser uma boa pessoa, um bom marido, qualquer coisa, passa nessa evolução de entender que o outro se transforma e você precisa ser adaptável àquela nova realidade. Se você é durão, com aquele pensamento fixo, que de repente você herdou, né, de gerações anteriores e acha que a vida é linear, que o mundo vai se adaptar a você e não o contrário, você vai ser muito infeliz. Sim. Então, acho que ser um bom pai é entender essas mudanças de contexto, inclusive com o crescimento da criança. Né? O bebezinho vai ser uma fase que vai mudar, vai passar, mas vai vir outra, de repente tão desafiadora quanto. Mas essa outra também vai passar, você precisa se adaptar para a próxima. Sim. E aí, enfim, ser feliz com isso. Beto, a gente fala muito de rede de apoio, né? Mas eu acho que às vezes tem uma confusão aí. Eu acho que muitos pais se sentem apenas rede de apoio, assim, né? A mulher pede alguma coisa, ele vai lá faz, mas eu já fiz. Pai é rede de apoio, Beto? Não, de forma alguma. Como se ele tivesse que ser demandado só. Exatamente. Não, eu até acho que o pai também precisa de uma rede de apoio, né? De troca, de conversa, de suporte emocional, de diálogo, como a gente tem falado aqui. Mas no ambiente familiar ali, ele, esposa, filhos, de forma alguma, né? É um negócio orgânico e único ali, quase que um complementando o outro, fazendo parte da vida do outro ativamente, né? Com certeza. Ativamente, né? Por vontade própria. Sim. E não esperando vir qualquer demanda, enfim, não. Sim.
Você tem isso, você recebe muito isso, assim, no consultório, assim, de mulheres se queixando que o pai tem esse lugar ainda, né, que o parceiro tem esse lugar ainda de ser um mero ajudante, tipo, o filho é seu, toque o filho é seu e... Ainda, né, a gente fala, ainda bem que as coisas estão mudando, mas ainda é uma realidade de muitas mulheres, e por isso que eu acho que essa pauta é importante para amplificar essa discussão, porque ainda assim existe a queixa. Eu me lembro de uma fala, alguma coisa do tipo, o pai só se toca quando a mulher dá um piti. Então parece que tem que ter, quer dizer, alguma tempestade em algumas casas para esse pai se sentir afetado e a partir deste, vamos dizer, sentimento, ele se mexer. Então, ainda existe isso e, obviamente, isso traz uma sobrecarga ainda maior para essas mulheres. Então, conversar sobre isso, mesmo que para alguns pais possa parecer, nossa, mas eu já sou isso, acreditem, para muitos pais ainda tem muito espaço de construção desse sentido orgânico que o Beto está falando. Ainda é uma coisa dela e não minha, né? Mas não, né? A família é de todos e que todos vão sair beneficiados dessa história. Acho que esse é o ponto. Precisa haver o diálogo, porque muitas vezes aquele pai, realmente pelo histórico, pela cultura dele, ele nem sabe realmente o que fazer, ou se ele deveria fazer aquilo ali. Então, ele não vai ter esse clique tão automático que, nossa, eu deveria estar fazendo aquela coisa. Tem ali, uma fase de pedagogia quase. Eu acho que o que nós estamos conversando aqui é um pouco esse movimento. É aculturação, é pedagogia, né? E não é apontar dedos para culpar. Você não faz nada. Então, assim, você não faz nada, vamos conversar sobre isso. Sem colocar o homem no lugar do coitadinho, não é isso, tá? Agora, mais uma carga para a mulher que tem que ensinar o homem. Não é questão, né, disso, assim, é de ter um diálogo mais aberto, mais frequente. E para melhorar tem que ter os dois lados, né? Os dois lados têm que olhar para isso e não ficar uma coisa enrijecida, assim, né? Exatamente. E já que a gente está falando de benefício aqui, a gente falou... sabe uma pergunta que eu tenho para você, que eu acho que é super importante, até para esses pais que ainda estão nesse lugar de ser rede de apoio, né? A sua paternidade... fico até arrepiada de perguntar, quais os benefícios dela na sua vida, assim, como homem, sabe? O que te transformou? Se entregar, né, por inteiro, tá ali, participar, essa coisa orgânica, assim, o que te acrescentou? Nossa, eu vou chorar aqui. Gente, porque é um negócio absurdo. Eu acho que o homem que não se coloca nesse lugar, à disposição para criar esse tipo de relação, ele está perdendo a melhor coisa da vida, sabe? Então você precisa estar aberto a essa nova relação e se entregar totalmente a ela, sabe? Comentei antes aqui que eu já me achava bastante envolvido, mas com a pandemia eu vi ainda um universo muito maior de poder participar ativamente ali da criação, do crescimento, da educação dos meus filhos, cada troca pequena ali, o quanto isso contribui para mim, para o meu repertório, me engrandece. Você entender que é uma relação de troca, né? Que você realmente rala pra caramba, sofre, abre mão de muita coisa, mas olha o tanto que você recebe em troca também, sabe? Só quem tem filho recebe esse tipo de coisa. Então, hoje eu sou um cara muito realizado com os meus 2 filhos, e tenho certeza que eles me ensinaram muito mais do que eu ensinei para eles. Sim. E essa troca espero que continue. A gente tem esse canal aberto de troca durante a adolescência, outra fase difícil, você sabe bem, Thaís. Mas que existe esse canal de troca, sempre. E para a gente crescer junto. Acho que é muito sobre isso. E para a gente terminar, o que você diria para um pai que acabou de descobrir que vai ser pai, assim, tá? Naquele comecinho, assim, o que você diria para ele? A vida mudou. E isso pode ser bom. Né? E depende muito de você fazer disso uma coisa boa também. O olhar, né? A gente debater um pouco sobre isso. São fases diferentes. Você não pode ter um comportamento linear. Isso ferra a sua vida. Então entenda que é uma nova fase, uma fase maravilhosa, que você vai ter que se doar pra caramba, que os seus amigos vão ficar mais em segundo plano, mas aqueles que são seus amigos de verdade, eles permanecerão e você vai resgatar lá na frente, que é uma janela de tempo ali que
que eles precisam respeitar e seus amigos de verdade vão saber respeitar isso. Sim. Aqueles que eram só os amigos ali mais ou menos vão se afastar, talvez não fossem tão seus amigos assim. Sim. Então, entenda, aceite que a vida mudou, se entregue àquilo, tenha paciência, que lá na frente essas coisinhas que você sente falta também vão voltar e vão conviver com toda essa carga nova que você adquiriu aí depois dos filhos. Acho que é isso. Ai, que lindo. Maravilhoso. Gente, obrigada. Obrigada, Ceci, de Thaís. novo. Beto, foi uma delícia conversar Adorei. com você. Te rever de novo, né? Depois de tanto tempo. Prazer. Obrigada, viu? Obrigado a vocês. Espero que vocês tenham gostado do papo, que tenha acrescentado para vocês. É isso.